Você já teve um sonho que parecia tão real que, ao acordar, não conseguia parar de pensar nele? Às vezes, esses sonhos nos deixam com uma sensação de que há algo mais, uma mensagem especial por trás deles. Na Bíblia, encontramos exemplos de sonhos que são mais do que reflexos de nossos pensamentos ou preocupações. São mensagens diretas de Deus, uma forma de Ele se comunicar com seus filhos enquanto dormem. Os sonhos sempre foram uma maneira poderosa de Deus se manifestar. Desde os tempos antigos, encontramos relatos de sonhos que influenciaram reis, profetas e líderes espirituais. Na história de José, por exemplo, Deus usa sonhos para mostrar um futuro distante, dando a José uma visão que guiaria toda a sua vida. E ele não foi o único. Outros personagens bíblicos, como Daniel, Salomão e até o faraó do Egito, receberam sonhos que tinham o poder de transformar o destino de nações inteiras. Neste vídeo, vamos explorar profundamente esses 7 tipos de sonhos que podem conter mensagens de Deus. São sonhos que carregam orientações divinas, trazendo à luz direções, avisos e revelações. Ao compreender esses tipos de sonhos, podemos abrir os olhos e o coração para a presença de Deus em nossa vida de uma forma única e especial. Afinal, Ele prometeu nos guiar e cuidar de nós, e os sonhos são uma das maneiras de Ele cumprir essa promessa. Você já se perguntou o que significa sonhar com um anjo que fala com você, ou com números repetidos? Ou quem sabe já teve um sonho com animais e ficou com a sensação de que aquele sonho era algo mais? Sonhos assim não são coincidências. Muitas vezes, são a maneira de Deus dizer, estou com você. Mas você já parou para pensar no que esses sonhos querem realmente dizer? Entender os sonhos não é uma tarefa simples, e a Bíblia nos ensina a pedir a Deus sabedoria para isso. Os sonhos são como peças de um quebra-cabeça, que só fazem sentido quando oramos e buscamos a orientação divina. Nem todo sonho é uma revelação, mas aqueles que têm um propósito claro podem transformar nossas vidas, trazendo à tona os desígnios de Deus. E é por isso que estamos aqui, para ajudá-lo a compreender esses mistérios e descobrir o que Deus pode estar tentando lhe dizer. Ao longo deste vídeo, convido você a refletir profundamente sobre os seus sonhos, e, acima de tudo, a buscar uma conexão mais próxima com Deus. Quando entendemos o significado desses sonhos, fortalecemos nossa fé e encontramos uma paz que vem de saber que estamos seguindo a vontade de Deus. Jesus nos prometeu o Consolador, o Espírito Santo, e é Ele quem nos ajuda a interpretar esses sinais e a entender o que o Pai quer de nós. Agora, vamos explorar 7 tipos de sonhos específicos. Sonhos com anjos, que são os mensageiros de Deus. Sonhos com animais, que podem simbolizar forças espirituais e profecias. Sonhos com arco-íris, como promessa e esperança. Sonhos com números, que representam ciclos e marcos. Sonhos com líderes espirituais, que nos inspiram a seguir a fé. Sonhos de intercessão, quando oramos por outras pessoas. E, finalmente, sonhos com elementos simbólicos que Deus pode usar para nos corrigir, fortalecer ou guiar. Cada um desses sonhos é como um convite divino para prestar atenção aos sinais ao nosso redor. Os sonhos que vêm de Deus trazem uma paz e uma clareza inconfundíveis. Eles são únicos e inesquecíveis, e o próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Por isso, é essencial buscar discernimento espiritual para não confundirmos esses sinais com nossas próprias emoções ou ansiedades. Se você sente que já teve algum desses sonhos, pode ser que Deus esteja tentando chamar sua atenção para algo específico. Esteja atento, porque às vezes os sonhos são uma maneira de nos preparar para mudanças importantes. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus para nós são de paz e esperança, e os sonhos podem ser uma maneira de Ele nos preparar para algo maravilhoso que está por vir. Vamos então iniciar essa jornada espiritual com o primeiro tipo de sonho revelador, os sonhos com anjos. Esses sonhos são conhecidos por trazer proteção, conforto e mensagens claras de Deus. Em muitas passagens da Bíblia, vemos anjos que aparecem para homens e mulheres em momentos cruciais, trazendo instruções ou avisos. Agora, vamos entender melhor o que significa sonhar com esses seres celestiais. 2. Sonhos com anjos. Quando pensamos nos anjos, é comum imaginar seres celestiais com asas, mas sua presença em sonhos vai muito além de uma simples imagem. Na Bíblia, anjos são descritos como mensageiros de Deus, designados para cumprir missões específicas, como guiar, alertar e proteger os filhos de Deus. Um sonho com anjos, portanto, não é apenas simbólico, mas representa a ligação direta entre o mundo espiritual e a vida cotidiana. É um lembrete de que existe um propósito maior em nossas vidas e de que Deus está atento a cada detalhe. A presença dos anjos em sonhos pode significar que estamos recebendo uma intervenção direta de Deus. Na história de José, pai de Jesus,
vemos como os anjos aparecem em momentos cruciais para guiar suas decisões. Um anjo aparece a José para explicar o propósito divino da gravidez de Maria. Posteriormente, em outro sonho, um anjo instrui José a fugir para o Egito com sua família para escapar da ameaça de Herodes. Esses sonhos foram fundamentais para a segurança de Jesus e para o cumprimento das profecias. Isso nos mostra que os anjos em sonhos podem surgir em momentos de necessidade e têm o poder de mudar completamente o curso de nossas vidas. O discernimento espiritual é essencial quando se trata de sonhos com anjos. A Bíblia nos alerta sobre a importância de avaliar cada espírito e pedir orientação a Deus para entender se a mensagem é realmente divina. Em 1 João 4:1, somos lembrados de que nem todo espírito é de Deus e que precisamos testar as mensagens espirituais. Se você tiver um sonho com anjos, é crucial que ore pedindo clareza e sabedoria para interpretar corretamente a mensagem, especialmente se o sonho envolver uma instrução específica ou um alerta importante. Em Daniel 9, o profeta Daniel está em profunda oração e busca respostas sobre o futuro de seu povo. Em um momento de fervor espiritual, ele tem uma visão do anjo Gabriel, que lhe traz uma mensagem de esperança e direção. Este encontro não apenas trouxe respostas para as orações de Daniel, mas também revelou segredos divinos sobre os tempos futuros e os planos de Deus para a humanidade. A aparição de Gabriel marcou um momento histórico, pois Daniel recebeu revelações que ainda hoje nos ajudam a entender o plano de Deus. Esse exemplo nos mostra que, quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele nos responde, muitas vezes, enviando anjos com mensagens de paz, orientação e revelação. Sonhos com anjos geralmente trazem uma sensação de paz e clareza que difere de outros tipos de sonhos. Esses sonhos são distintos por sua intensidade espiritual e pelo conforto que proporcionam. Muitos relatam que, ao sonharem com anjos, sentem uma presença de luz e serenidade que permanece após o despertar. Ao contrário de sonhos comuns, que podem parecer confusos ou vagos, os sonhos com anjos têm uma mensagem específica e trazem consigo uma paz que transcende o entendimento humano. Deus enviou anjos como guardiões ao longo de toda a Bíblia. No Salmo 34:7, lemos: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra." Esse versículo reforça a ideia de que os anjos estão constantemente cuidando de nós. Quando um anjo aparece em seu sonho e lhe oferece uma sensação de segurança, isso pode ser um sinal de que Deus está reforçando sua proteção sobre você. Esses sonhos são muitas vezes interpretados como lembretes da promessa de proteção divina, especialmente em momentos de tribulação. Se você tiver um sonho onde vê ou interage com um anjo, considere como uma oportunidade para crescer em sua fé. Ao despertar, reserve um tempo para refletir sobre os detalhes e procure por qualquer mensagem ou orientação que o anjo possa ter transmitido. Escrever o sonho em um diário espiritual é uma ótima prática, pois permite que você volte a ele e veja como a mensagem se encaixa em sua vida. Releia as Escrituras, ore e peça que o Espírito Santo o ajude a entender o propósito deste sonho. Em Provérbios 3:6, somos lembrados de confiar em Deus para endireitar nossos caminhos, e os sonhos com anjos são um modo de Ele nos guiar. Os sonhos com anjos não apenas trazem conforto e orientação, mas também são um convite para intensificarmos nossa vida de oração. Na história de Daniel, vemos que o profeta buscava constantemente a Deus em oração e jejum, criando uma conexão que abriu caminho para receber visitas e mensagens celestiais. Da mesma forma, quando buscamos a Deus em oração e vigilância, estamos mais preparados para receber mensagens divinas e interpretar os sinais espirituais que Ele nos envia. Quando um anjo aparece em nosso sonho, é uma experiência que marca. É uma recordação de que Deus está atento às nossas vidas, que Ele nos vê e nos guarda. A presença de anjos em nossos sonhos é um convite à fé, uma chamada para confiarmos plenamente na soberania e no amor de Deus. Se você já teve um sonho com anjos, considere uma dádiva espiritual, uma lembrança da proteção divina e uma oportunidade para se aproximar ainda mais de Deus, buscando entender sua vontade para a sua vida. Agora que exploramos o significado profundo dos sonhos com anjos e a presença de Deus em nossas vidas através deles, vamos passar para o próximo tipo de sonho, os sonhos com animais. Assim como os anjos, animais em sonhos têm um simbolismo especial e podem carregar mensagens espirituais importantes para nossa jornada. 3. Sonhos com animais. Sonhos com animais são ricos em simbolismo e aparecem diversas vezes na Bíblia como mensagens de Deus, carregadas de significado espiritual. Em várias culturas e religiões, os animais são vistos como símbolos de forças espirituais ou como representações de traços de caráter. Na Bíblia, eles frequentemente representam características, profecias e, em alguns casos, até avisos específicos.
Deus criou todos os animais, por isso, eles aparecem em sonhos com significados muito específicos. Quando sonhamos com animais, o tipo, o comportamento e o contexto em que eles aparecem podem indicar diferentes aspectos da nossa vida espiritual. Por exemplo, alguns animais, como o leão, representam poder e autoridade divina, enquanto outros, como a pomba, representam paz e o Espírito Santo. Esses sonhos podem ser revelações de Deus sobre algo que precisamos enfrentar ou um reflexo de uma qualidade que devemos desenvolver em nossa jornada espiritual. No livro de Gênesis, encontramos o famoso sonho do faraó do Egito, onde ele vê 7 vacas gordas e 7 vacas magras. José interpreta o sonho para o faraó, revelando que ele simbolizava 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Esse sonho não apenas salvou o Egito, mas também trouxe José a uma posição de liderança, permitindo-lhe realizar o propósito que Deus tinha para ele. As vacas magras e gordas representavam um ciclo de fartura e escassez, algo que Deus revelou para preparar o povo. Assim como no sonho do faraó, um sonho com animais pode trazer uma mensagem de preparação ou aviso. Deus pode estar nos mostrando o que está por vir ou nos dando a oportunidade de nos prepararmos espiritualmente para os desafios. Se você sonhar com animais em situações específicas, observe os detalhes, a condição do animal, seu comportamento e as emoções que ele provoca em você. Tudo isso pode ser uma parte importante da mensagem divina. No livro de Daniel, encontramos uma visão impressionante, onde o profeta vê 4 animais que representam reinos e impérios. Cada animal tinha características e detalhes que simbolizavam o caráter e o destino desses reinos. Essa visão foi dada a Daniel como uma profecia para o futuro e para guiar o povo de Deus. O primeiro animal era um leão com asas de águia, representando o poder e a grandeza do Império Babilônico. Essa visão ensina que, ao observarmos um sonho com animais, devemos buscar entender o que cada detalhe representa. Alguns animais possuem significados espirituais amplamente reconhecidos na Bíblia. Por exemplo, leão representa força, coragem e a presença de Deus, como vemos na figura de Jesus sendo chamado de leão da tribo de Judá. Cordeiro simboliza inocência e sacrifício, muitas vezes associado a Cristo, o Cordeiro de Deus. Serpente, em alguns contextos, representa tentação ou engano, como na história do Jardim do Éden. Águia, símbolo de renovação e visão espiritual, como mencionado em Isaías, onde os que esperam no Senhor renovam suas forças e voam alto como águias. Esses significados podem ajudar a interpretar a mensagem por trás do sonho. Mas, lembre-se, cada sonho é único, e o contexto do sonho, juntamente com a orientação espiritual, é essencial para uma interpretação correta. Outro exemplo importante é o sonho de Pedro, onde ele vê uma variedade de animais considerados impuros na tradição judaica. Nessa visão, Deus lhe mostra que aquilo que ele purificou, ninguém deve considerar impuro. Esse sonho foi uma revelação crucial que abriu o caminho para que Pedro entendesse que a salvação era para todos os povos, e não apenas para os judeus. Sonhos como este mostram que os animais podem simbolizar muito mais do que aquilo que representam fisicamente. Eles podem ser uma lição espiritual e um chamado para abandonar julgamentos e preconceitos. Os animais também podem representar atributos ou virtudes que Deus deseja que cultivemos. Um sonho com um lobo, por exemplo, pode significar uma necessidade de ser mais vigilante, enquanto um sonho com uma pomba pode ser um sinal para buscar a paz e a harmonia. Esses sonhos servem para nos lembrar de qualidades que são importantes em nossa vida espiritual. Se você sonhar com um animal que possui uma característica específica, pergunte-se: o que este animal pode estar me ensinando? Que área da minha vida Deus está querendo transformar ou fortalecer? Interpretar sonhos com animais exige um olhar espiritual e muita oração. Cada detalhe é importante, e nem sempre o significado é óbvio. Ore a Deus pedindo discernimento e peça que o Espírito Santo guie sua compreensão. Assim como José interpretou o sonho do faraó e trouxe salvação ao Egito, Deus pode usar nossos sonhos para nos dar direção e sabedoria para tomar decisões importantes. Uma prática útil é anotar os detalhes dos seus sonhos com animais em um caderno ou diário de sonhos. Inclua tudo o que lembrar: o tipo de animal, o que ele estava fazendo, como você se sentiu e onde estava. Este registro pode ser útil para revisitar e orar, pois muitas vezes o entendimento do sonho se torna mais claro com o tempo. Compartilhar esses sonhos com um mentor ou líder espiritual também pode ser uma boa maneira de buscar orientação e evitar interpretações erradas. Sonhar com animais é uma experiência poderosa que pode nos ajudar a entender nossa própria natureza, nossos desafios e as virtudes que Deus deseja ver em nós. Cada animal, cada detalhe,
e cada sensação são uma parte importante do quebra-cabeça que Deus usa para nos mostrar algo sobre nós mesmos e nosso relacionamento com Ele. Que esses sonhos nos ajudem a buscar a paz, a coragem, a vigilância e a renovação, sabendo que Deus usa até mesmo os detalhes mais simples para nos guiar. Agora que desvendamos o significado dos sonhos com animais, vamos avançar para o próximo tipo de sonho espiritual, os sonhos com arco-íris. Esses sonhos são simbolismos de promessas e esperança, e são conhecidos por trazer mensagens de paz e segurança. Vamos entender o que esses sonhos representam em nossa vida espiritual e o que Deus pode estar tentando nos dizer através deles. 4. Sonhos com arco-íris. Sonhar com arco-íris é uma experiência visual poderosa, e na Bíblia, o arco-íris representa a aliança de Deus com a humanidade. Esse símbolo aparece como um sinal de promessas divinas, renovação e paz. No Antigo Testamento, Deus usa o arco-íris para simbolizar o compromisso que ele assumiu com Noé e com toda a criação, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris é, portanto, um lembrete da fidelidade e da misericórdia de Deus. Em sonhos, o arco-íris pode ser interpretado como um sinal de que Deus está reafirmando uma promessa para você. Talvez você esteja passando por um momento difícil e precise de uma lembrança de que Deus está ao seu lado. Ver um arco-íris em um sonho pode significar que Deus está cuidando de você e que, independente da situação, sua promessa permanece verdadeira. Esse símbolo nos lembra que, assim como depois da tempestade surge o arco-íris, após os períodos de dificuldade, Deus traz renovação e esperança. Um dos exemplos mais conhecidos na Bíblia é o de Noé, descrito no livro de Gênesis. Após o dilúvio, Deus coloca um arco-íris no céu como símbolo de sua aliança com Noé e com toda a humanidade. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra através das águas, e o arco-íris se tornou um sinal visível dessa promessa. Esse ato nos mostra o caráter misericordioso de Deus, que sempre procura dar um novo começo. Quando sonhamos com arco-íris, podemos ver isso como um sinal de que Deus quer nos lembrar de suas promessas, especialmente em momentos de renovação espiritual ou de novos começos. Além de simbolizar uma aliança, o arco-íris também é um sinal de paz e reconciliação. Para Noé e sua família, o arco-íris foi um sinal de que a tempestade havia passado e que um novo capítulo estava começando. Em nossos sonhos, ele pode representar o fim de uma fase difícil e o início de um período de tranquilidade. Talvez Deus esteja usando o arco-íris para lhe dizer que está na hora de deixar o passado para trás e abraçar uma nova etapa de paz e esperança. Outro exemplo importante está no livro de Ezequiel, onde o profeta vê uma visão do trono de Deus cercado por um arco-íris. Essa visão revela o poder, a majestade e a glória de Deus, mostrando que ele é digno de confiança. O arco-íris ao redor do trono também representa a harmonia entre Deus e sua criação, simbolizando sua paz e soberania. Quando sonhamos com um arco-íris, isso pode ser um lembrete da presença de Deus em nossa vida, reafirmando que Ele está no controle de todas as coisas e que seu amor é eterno. Em tempos bíblicos e nos dias de hoje, o arco-íris também simboliza aceitação e inclusão. No sonho de Pedro, em Atos, Deus mostra uma visão que o leva a entender que a salvação é para todos os povos, sem distinção. Embora a visão de Pedro não inclua um arco-íris, o símbolo é muitas vezes associado à ideia de que todos são bem-vindos no reino de Deus. Portanto, se você sonhar com um arco-íris, isso pode ser uma mensagem de Deus para que abra seu coração e entenda que ele é inclusivo e acolhe a todos. Sonhar com um arco-íris pode ser uma experiência transformadora, trazendo uma renovação da fé. É como se Deus estivesse reafirmando que, apesar das circunstâncias, Ele está presente e fiel. Se você está em uma fase de dúvidas ou de incertezas, ver um arco-íris em seu sonho pode ser a maneira de Deus lhe assegurar que Ele não se esqueceu de você e que suas promessas continuam válidas. Esse é o momento para se apegar a essa mensagem e confiar na fidelidade de Deus. Se você teve um sonho com um arco-íris, tire um tempo para refletir sobre suas promessas e metas espirituais. Pergunte a si mesmo se há áreas na sua vida em que precisa de renovação ou de uma nova perspectiva. Ore, pedindo a Deus que revele o significado completo do sonho. Talvez Ele esteja lhe dizendo para confiar em suas promessas, ou para ter fé nos momentos de dificuldade. Registrar o sonho em um diário também é uma ótima maneira de acompanhar como a mensagem se desenrola em sua vida. Em momentos de crise, ver um arco-íris em sonho é uma maneira de Deus nos dar paz e nos lembrar de que, depois das dificuldades, haverá renovação. É como se Ele estivesse nos mostrando que, apesar das tempestades que enfrentamos, Ele está preparando algo belo para nós. Em Filipenses 4:7, lemos sobre a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O arco-íris, com suas cores harmoniosas,
é uma representação visual dessa paz divina que se manifesta em nossos corações e mentes. Um sonho com arco-íris é um convite para renovar nossa confiança em Deus. É um lembrete de que suas promessas são eternas e que, independentemente das dificuldades, Ele estará conosco. Ver um arco-íris nos sonhos é uma experiência de esperança, uma mensagem de que algo novo está por vir. Quando você sonhar com um arco-íris, lembre-se de que é uma forma de Deus lhe dizer para confiar nele e permanecer firme, porque sua fidelidade nunca falha. Agora que entendemos o simbolismo profundo do arco-íris como promessa e sinal de paz, vamos avançar para o próximo tipo de sonho espiritual, os sonhos com números. Esses sonhos são interessantes, pois números na Bíblia têm significados específicos e representam ciclos, etapas e mensagens divinas importantes. Vamos entender o que os números podem revelar em nossos sonhos e como interpretar suas mensagens. 5 Sonhos com números. Os números têm um papel importante na Bíblia e são muitas vezes usados para representar ciclos, tempos específicos e mensagens divinas. Em sonhos, números podem ter significados espirituais profundos, representando algo que Deus quer comunicar diretamente. Desde o número 3, que simboliza a Trindade, até o 7, que representa perfeição e completude, cada número carrega um simbolismo especial que Deus pode usar para falar conosco enquanto dormimos. Quando sonhamos com números, é importante prestar atenção ao contexto e à repetição. Deus pode estar revelando algo relacionado ao tempo, como um ciclo que precisa ser completado, ou um sinal de preparação para uma nova fase. Por exemplo, sonhar com o número 40 pode indicar um período de teste ou renovação, assim como Jesus passou 40 dias no deserto. Se um número específico aparece com frequência, isso pode ser um convite para buscar uma conexão mais profunda com os ensinamentos bíblicos sobre esse número. O número 7 aparece várias vezes na Bíblia, especialmente no sonho do faraó do Egito, onde ele vê 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Este sonho, interpretado por José, simbolizava 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de escassez. O número 7 aqui representava um ciclo completo, algo que Deus revelou para que o povo estivesse preparado. Essa história nos ensina que quando vemos o número 7 em nossos sonhos, pode ser um sinal de que algo está completo, ou de que estamos entrando em um novo ciclo. O número 7 é conhecido como um número de perfeição divina, simbolizando completude e totalidade. Se você sonhar com o número 7, pergunte a si mesmo se há algo em sua vida que está sendo concluído, ou se Deus está lhe mostrando que um ciclo está se fechando para que outro possa começar. Esse sonho pode ser um convite para refletir sobre sua caminhada espiritual e sobre como Deus está moldando sua vida para alcançar um propósito maior. Na Bíblia, o número 40 aparece repetidamente como símbolo de prova e transformação. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai antes de receber os 10 mandamentos, e Jesus foi ao deserto por 40 dias para se preparar para seu ministério. Quando vemos o número 40 em um sonho, pode ser uma indicação de que estamos em um período de teste ou de preparação. Esse número pode aparecer para nos lembrar de que, embora passemos por desafios, Deus está conosco e nos fortalecerá para a próxima fase. Além dos números 7 e 40, outros números na Bíblia possuem significados especiais que podem surgir em nossos sonhos. 3. Representa a Trindade e a união entre Pai, Filho e Espírito Santo. Sonhar com o número 3 pode ser um sinal de que Deus está agindo de forma completa e poderosa em sua vida. 12. Simboliza o governo divino e a plenitude, como as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus. 5. Geralmente relacionado à graça e bondade de Deus, como os 5 pães que alimentaram uma multidão no milagre de Jesus. Cada um desses números traz uma camada de significado que pode aprofundar nossa compreensão sobre o que Deus quer nos comunicar. Além dos números 7 e 40, outros números na Bíblia possuem significados especiais que podem surgir em nossos sonhos. 3. Representa a Trindade e a união entre Pai, Filho e Espírito Santo. Sonhar com o número 3 pode ser um sinal de que Deus está agindo de forma completa e poderosa em sua vida. 12. Simboliza o governo divino e a plenitude, como as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus. 5. Geralmente relacionado à graça e bondade de Deus, como os 5 pães que alimentaram uma multidão no milagre de Jesus. Cada um desses números traz uma camada de significado que pode aprofundar nossa compreensão sobre o que Deus quer nos comunicar. No livro de Daniel, Deus revela uma profecia importante sobre o futuro do povo de Israel através dos 70 setes.
Esse número representa um período de tempo que simboliza a intervenção divina e o cumprimento das promessas de Deus. Esse exemplo nos lembra de que, ao interpretar sonhos com números, precisamos buscar a direção de Deus, pois Ele nos guia por tempos e ciclos que têm um propósito específico. Sonhos com números complexos, como os de Daniel, podem simbolizar tempos de mudança e marcos importantes na nossa jornada espiritual. Interpretar números em sonhos pode ser uma experiência enriquecedora, mas também desafiadora. Aqui estão algumas dicas para ajudar a decifrar o significado dos números. Contexto é fundamental. Observe o que estava acontecendo no sonho e como o número se relaciona com os eventos ao redor. 2. Repetição pode ser um sinal. Se um número aparece repetidamente em seus sonhos, isso pode indicar uma mensagem importante. 3. Ore pedindo discernimento. Peça a Deus para que revele o significado do número. Ele pode usar líderes espirituais, a leitura da Bíblia ou outras formas para ajudar você a compreender. 4. Considere o significado bíblico. Muitos números têm significados na Bíblia que podem trazer clareza ao sonho. Sonhar com números é um lembrete de que Deus trabalha através de ciclos e tempos específicos. Cada número possui um significado que pode trazer luz ao que estamos vivendo. Se você sonhar com um número que não entende, mantenha-se atento e busque discernimento. Lembre-se de que Deus conhece nossos tempos e estações e usa os números para comunicar algo que, muitas vezes, só faz sentido com o tempo. Essa paciência e entrega são essenciais para entender os ciclos de Deus em nossa vida. Sonhar com números é como receber uma pista do que está por vir. Por isso, anote os números, preste atenção em como eles aparecem e compartilhe suas experiências com pessoas de confiança em sua comunidade espiritual. Deus pode usar esses números para revelar um caminho, um ciclo que precisa ser finalizado, ou uma preparação para o que está por vir. Aproveite esse momento para fortalecer sua fé e lembrar que, assim como nos exemplos bíblicos, Deus é fiel para completar o que Ele começou. Agora que exploramos o significado dos números nos sonhos, vamos passar para o próximo tipo de sonho espiritual, os sonhos com líderes espirituais. Esses sonhos podem trazer inspiração e orientação, lembrando-nos dos exemplos de fé que Deus colocou em nossas vidas. Vamos entender como esses sonhos podem nos ajudar a seguir com sabedoria e força. 6. Sonhos com mentores ou líderes espirituais. Sonhos com mentores ou líderes espirituais podem ser extremamente edificantes. Esses sonhos muitas vezes nos trazem paz, conselhos valiosos ou uma direção clara, como se alguém estivesse ao nosso lado, guiando-nos no caminho da fé. Deus coloca mentores e líderes espirituais em nossas vidas para nos ajudar a crescer, e, às vezes, Ele usa a imagem dessas figuras para se comunicar conosco através dos sonhos. Eles podem simbolizar a sabedoria e as virtudes que Deus deseja que desenvolvamos em nossa jornada. A Bíblia nos oferece muitos exemplos de mentores que orientaram o povo de Deus, como Moisés, que guiou os israelitas pelo deserto, ou Paulo, que discipulou muitos seguidores de Cristo. Deus usou esses líderes para transmitir conhecimento e força aos outros, e eles são lembrados até hoje por suas lições de fé. Quando sonhamos com essas figuras, ou com pessoas em quem confiamos espiritualmente, podemos ver isso como um convite para seguir seus exemplos e aprender com sua sabedoria. Um exemplo poderoso é o de Ananias, um discípulo de Jesus em Damasco. Deus fala com Ananias em uma visão, instruindo-o a procurar Saulo, que depois se tornaria Paulo, para orar por ele e ajudá-lo a recuperar a visão. Mesmo com medo, Ananias obedece e cumpre essa missão, e o encontro muda completamente a vida de Saulo, por consequência, o futuro do cristianismo. Esse sonho não apenas fortaleceu a fé de Ananias, mas também nos ensina que, às vezes, Deus nos chama para sermos instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. Sonhos como o de Ananias nos lembram que Deus pode nos pedir para tomar atitudes de fé e coragem. Se você sonhar com um líder ou mentor que lhe inspira, pode ser que Deus esteja chamando você a agir de forma semelhante a ele ou a buscar inspiração em sua sabedoria. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com esse líder? Qual virtude ele representa que posso aplicar em minha vida? Outro exemplo marcante é a relação entre Elias e Eliseu. Elias era o profeta de Deus, ao final de sua vida, Eliseu pede por uma porção dobrada do espírito de Elias, desejando seguir os passos de seu mentor. Quando Eliseu vê Elias sendo levado aos céus, ele recebe a confirmação de que seu pedido foi atendido. Elias representa para Eliseu um exemplo de fé e poder, e seu sonho era continuar o ministério do seu mentor. Se você sonhar com uma figura como Elias em sua vida, Deus pode estar encorajando você a seguir em frente com a mesma força e dedicação. Os líderes espirituais nos sonhos frequentemente simbolizam valores e virtudes que Deus quer nos ensinar.
como a sabedoria de Salomão, a coragem de Josué ou a compaixão de Paulo. Esses sonhos podem ser um lembrete de que temos a capacidade de desenvolver essas qualidades em nossa própria jornada de fé. Se você sonhar com um líder que representa um desses atributos, peça a Deus que o ajude a fortalecer essa característica em sua vida. Se você teve um sonho com um mentor ou líder espiritual, considere isso como uma oportunidade para refletir sobre a sua própria caminhada. Aqui estão algumas maneiras de aproveitar a mensagem. 1. Ore. Peça a Deus para revelar o significado do sonho e como aplicá-lo na sua vida. 2. Medite nas Escrituras. Busque na Bíblia passagens relacionadas ao mentor que apareceu em seu sonho. 3. Ação inspirada. Avalie como você pode colocar em prática os ensinamentos ou valores que este líder representa. 4. Converse com um mentor atual. Compartilhe o sonho com alguém em quem confia para buscar uma interpretação mais aprofundada e discernimento. Sonhos com mentores também podem ser um lembrete de que somos chamados a ser exemplos de fé para os outros. Deus nos encoraja a viver de forma íntegra, para que nossa vida possa inspirar e guiar outras pessoas. Assim como os discípulos foram inspirados por Jesus e seguiram seus ensinamentos, podemos ser instrumentos de Deus na vida dos que estão ao nosso redor. Se você sonhar com um mentor, veja isso como um chamado para influenciar os outros positivamente e ser uma fonte de encorajamento. Sonhar com mentores ou líderes espirituais é uma experiência que pode nos fortalecer e motivar. Esses sonhos nos lembram de que não estamos sozinhos em nossa jornada e de que sempre podemos contar com o apoio e a orientação de Deus, especialmente quando buscamos orientação para sermos melhores seguidores de sua vontade. Ao acordar de um sonho assim, reserve um tempo para refletir sobre o que você pode aprender com as virtudes do mentor ou líder espiritual que apareceu em seu sonho. Pergunte-se como pode aplicar essas qualidades em sua vida e como essa inspiração pode ajudar a guiar suas decisões e a fortalecer sua fé. Agora que exploramos o significado dos sonhos com mentores ou líderes espirituais e como eles podem nos guiar a seguir o caminho de Deus, vamos para o próximo tipo de sonho revelador: os sonhos em que oramos por outras pessoas. Esse tipo de sonho simboliza a importância da intercessão e do amor ao próximo, mostrando que Deus nos chama para ser uma bênção na vida dos outros. 7. Sonhar em orar por outros. Sonhar que estamos orando por alguém pode ser uma experiência espiritual muito intensa e significativa. A Bíblia nos ensina sobre o poder da intercessão, que é orar a Deus em favor de outras pessoas, sejam familiares, amigos, ou até mesmo pessoas que conhecemos pouco. Quando sonhamos que estamos orando por alguém, Deus pode estar nos chamando para interceder por essa pessoa, indicando que ela precisa de oração ou de apoio espiritual. Esse sonho reflete o amor e a compaixão de Deus por todos, e nos mostra como Ele deseja que sejamos instrumentos de paz e ajuda na vida dos outros. Um exemplo clássico de intercessão na Bíblia é Daniel, que orava fervorosamente pelo seu povo. Em Daniel 9, ele se coloca diante de Deus, pedindo misericórdia e perdão pelos pecados de Israel. Esse momento de intercessão é tão poderoso que Deus envia o anjo Gabriel com uma mensagem especial para ele, revelando uma profecia sobre o futuro do povo de Israel. Esse exemplo nos mostra que a oração intercessora não é apenas um pedido por ajuda, mas também um ato de fé que move o coração de Deus e traz respostas do céu. Se você sonha que está orando por alguém, isso pode ser um sinal de que Deus está chamando você para apoiar essa pessoa espiritualmente. Talvez ela esteja passando por uma dificuldade ou precise de orientação e força. Ao interceder por ela em oração, mesmo em um sonho, você está se unindo ao propósito de Deus para ajudar e fortalecer essa pessoa. Deus nos chama para sermos um suporte uns para os outros, e esses sonhos podem ser uma maneira de Ele nos lembrar de que temos a capacidade de fazer a diferença na vida de alguém. Interceder por outros é um dos atos mais generosos e humildes que podemos realizar. Em Filipenses 2:4, somos incentivados a não olhar apenas para os nossos próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. Quando oramos pelos outros, especialmente em sonhos, Deus nos permite experimentar a profundidade do seu amor e compaixão. Esses sonhos podem ser um chamado para sermos mais atentos às necessidades ao nosso redor e para respondermos com compaixão. Outro exemplo de intercessão poderoso está na história de Jó. Depois de passar por um período intenso de sofrimento, Jó ora por seus amigos, que, apesar de não terem compreendido completamente sua dor, estiveram ao seu lado. Essa intercessão é um marco em sua vida. Logo depois de orar por eles, Deus restaura sua saúde e lhe concede bênçãos em dobro. Esse exemplo nos mostra que orar pelos outros também é uma forma de renovação e cura para nós mesmos. Orar pelos outros é uma prática que nos aproxima da vontade de Deus e nos ajuda a nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Em sonhos,
Isso pode significar que Deus está moldando nosso coração para sermos mais compassivos e solidários. Talvez você esteja passando por uma fase em que Deus quer fortalecer sua empatia e sua capacidade de ouvir e ajudar os outros. Quando sonhamos que estamos intercedendo, é um sinal de que Deus quer que sejamos canais de sua paz e cura. Se você sonhou que estava orando por alguém, considere as seguintes práticas para responder a esse sonho. 1. Ore ao acordar. Mesmo após o sonho, ore por essa pessoa, pedindo a Deus que a abençoe e a guie. Isso reforça a sua intercessão e demonstra obediência ao chamado de Deus. 2. Entre em contato. Se for alguém que você conhece, considere enviar uma mensagem ou telefonar, perguntando como ela está. Muitas vezes, Deus usa esses sonhos para nos alertar sobre necessidades que ainda não conhecemos. 3. Peça discernimento. Ore pedindo discernimento para entender melhor o sonho. Talvez Deus esteja revelando algo específico sobre a situação dessa pessoa, e Ele pode trazer mais clareza em momentos de oração. 4. Anote o sonho. Registrar o sonho com todos os detalhes que você lembra pode ajudar a identificar padrões ou temas que Deus quer que você perceba e ore de forma mais profunda. Quando intercedemos por alguém em um sonho, Deus nos está convidando para uma união espiritual. A oração nos conecta com o próximo e nos permite experimentar o amor de Deus em uma dimensão mais profunda. Às vezes, esses sonhos vêm como um lembrete de que nossas orações têm poder e podem trazer mudanças reais nas vidas daqueles que amamos. Isso é um reflexo de como Deus deseja que vivamos, em comunidade, amando e apoiando uns aos outros. Sonhar que estamos orando por alguém nos lembra da alegria de servir ao próximo. Esses sonhos são oportunidades para manifestar o amor e a misericórdia de Deus. Ao orar pelos outros, podemos experimentar a presença de Deus em nossa vida de uma forma especial e nos tornamos parte de algo maior, o plano de Deus para abençoar e cuidar de todos. Lembre-se de que, assim como a Bíblia nos ensina, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Portanto, não subestime o poder da sua intercessão, mesmo que ela ocorra em um sonho. Agora que exploramos o significado dos sonhos de intercessão e como eles nos aproximam de Deus e dos outros, vamos para o último tipo de sonho revelador, a conclusão e mensagem final. Este segmento resume os 7 tipos de sonhos e a importância de prestar atenção ao que Deus pode estar nos comunicando enquanto dormimos. Ao longo deste vídeo, exploramos 7 tipos de sonhos pelos quais Deus pode se comunicar conosco. Sonhos com anjos, com animais, com arco-íris, com números, com mentores espirituais, sonhos de intercessão, e, agora, concluímos com uma mensagem especial sobre a importância de reconhecer e interpretar esses sonhos. Cada um deles traz um significado espiritual único, e juntos, eles nos ajudam a entender como Deus usa o sono para revelar sua vontade, orientar nossos passos e fortalecer nossa fé. Refletir sobre esses tipos de sonhos nos lembra de que Deus sempre busca formas de se aproximar de nós, e os sonhos são um dos modos pelos quais Ele revela seu plano e nos ajuda a entender nosso propósito. Deus fala de várias maneiras, e os sonhos são uma delas. Em Jó 33, 15 e 16, lemos que Deus pode falar conosco enquanto dormimos, abrindo nosso entendimento e nos dando instruções. Ignorar os sonhos que Ele nos envia é perder uma oportunidade de crescimento espiritual. É essencial que estejamos atentos a esses sinais e que busquemos a orientação divina para entender o que Deus quer comunicar. Não importa quão simples ou complexo o sonho pareça, cada um pode ter uma mensagem especial esperando para ser revelada. Quando dedicamos tempo a discernir essas mensagens, estamos nos abrindo para que Deus trabalhe em nossas vidas de maneiras profundas e surpreendentes. Se você começar a prestar atenção aos seus sonhos, aqui vão algumas sugestões para ajudar na interpretação. 1. Ore e peça discernimento. A primeira e mais importante etapa é pedir a Deus que revele o significado do sonho. Deus é fiel e nos concede sabedoria quando buscamos com sinceridade. A oração é o elo que nos liga ao entendimento espiritual, e é através dela que pedimos a Deus clareza e discernimento sobre o que Ele deseja comunicar. 2. Anote seus sonhos. Manter um diário dos seus sonhos é uma excelente maneira de ver padrões e de observar como Deus se comunica com você ao longo do tempo. Cada detalhe pode conter uma parte da mensagem divina, e, ao anotar, você pode revisitar esses sonhos e perceber como se encaixam em diferentes etapas da sua vida. 3. Estude as Escrituras. Muitos dos símbolos e temas dos sonhos estão presentes na Bíblia. Buscar entender o contexto bíblico pode ajudar a esclarecer a mensagem. Se um sonho contiver elementos como anjos, animais, ou números, estudar passagens relacionadas pode enriquecer sua compreensão espiritual e permitir que você interprete com maior precisão. 4. Converse com pessoas de confiança.
Compartilhe seus sonhos com mentores ou amigos espirituais que possam orar com você e oferecer uma perspectiva espiritual. A comunidade de fé é um recurso inestimável, e Deus frequentemente usa outras pessoas para nos ajudar a enxergar aspectos que podem não estar claros para nós sozinhos. 5. Mantenha-se paciente e receptivo. Nem todo sonho será claro imediatamente, mas com paciência e oração, Deus revelará a interpretação no tempo certo. Ele age conforme o seu tempo, e confiar nesse processo é essencial para receber plenamente a mensagem divina. Os sonhos são presentes de Deus, instrumentos para nos moldar e para nos aproximar dele. A cada sonho revelador, recebemos uma oportunidade de refletir sobre nossa vida, de buscar mais conhecimento espiritual e de alinhar nossas ações à vontade de Deus. Muitos dos exemplos bíblicos que exploramos hoje, desde José até Daniel, mostram que aqueles que prestaram atenção aos seus sonhos foram abençoados e capacitados para realizar o propósito de Deus em suas vidas. Quando entendemos que Deus usa os sonhos para se comunicar conosco, podemos desenvolver uma nova dimensão de nossa espiritualidade e aprender a depender mais dele. Que este vídeo inspire você a se abrir mais para os sinais de Deus em sua vida, especialmente através dos sonhos. Lembre-se de que ele é um Deus de comunicação e que deseja se revelar a cada um de nós de maneiras únicas. Talvez você já tenha tido alguns desses sonhos e não tenha percebido o significado que eles poderiam ter. A partir de agora, que você possa receber esses sonhos com um coração disposto e aberto a aprender. Ao permitir que Deus use os sonhos para falar com você, você estará aprofundando sua relação com Ele e permitindo que Ele lhe mostre novos caminhos e propósitos. Gostaríamos de ouvir você. Compartilhe nos comentários suas próprias experiências com sonhos ou como Deus já falou com você de forma especial. Muitas vezes, os testemunhos de outras pessoas nos ajudam a crescer na fé e nos mostram que não estamos sozinhos nessa caminhada. Quem sabe, o seu sonho pode ser uma bênção e uma fonte de inspiração para outra pessoa. Ao partilhar suas experiências, você ajuda a fortalecer nossa comunidade de fé, criando um espaço onde todos podem aprender e se sentir conectados. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo sobre como Deus se revela nas nossas vidas, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ao fazer isso, você nos ajuda a alcançar mais pessoas e a espalhar a mensagem de fé, esperança e amor de Deus. A sua interação com o nosso canal nos permite continuar produzindo conteúdos inspiradores e que possam tocar o coração de mais pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês com sabedoria, discernimento e paz. Que cada sonho revelador seja uma nova oportunidade para experimentar o amor e a direção de Deus. Lembre-se sempre, Ele é um Pai amoroso que deseja o melhor para você e está ao seu lado em cada passo da sua jornada. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo. Que a presença de Deus acompanhe você nos seus sonhos e em cada momento de sua vida.